Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto hoje são os números racionais no dia a dia. Vocês já devem ter percebido que a representação dos números decimais, ela pode ser estendida para utilizar o nosso quadro de ordens e classes. Vocês lembram da classe das unidades que vocês já usaram antes, em que a gente representa as unidades, as dezenas e as centenas, sempre colocando um algarismo em cada uma das casas. E com o passar do tempo, vocês também conheceram a classe dos milhares, onde a gente representa as unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Agora nós vamos ver que os números decimais, que são aqueles que representam só uma parte do inteiro, eles também podem ser representados no quadro de ordens e classes. Só que essas partes que são menores do que o inteiro são representadas aqui do lado direito. Então, nós temos a vírgula separando a parte inteira da parte decimal e à direita vem em primeiro lugar os décimos, que são as divisões do inteiro em 10 partes iguais. Em seguida vem os centésimos, que é a divisão do inteiro em 100 partes iguais. E nós podemos conhecer até os milésimos, que é a divisão do inteiro em 1000 partes iguais, certo? Então, relembrem que no quadro de ordens e classes, sempre um número que fica à direita ele é 10 vezes maior do que o que fica à esquerda, sempre é maior do que fica à direita. Por exemplo, uma dezena vale 10 unidades, uma centena vale 10 dezenas. Isso aqui também vale para a parte decimal. Uma unidade vale 10 décimos, um décimo vale 10 centésimos e um centésimo vale 10 milésimos. Aqui no livro nós temos uma representação de alguns números aqui no quadro de ordens e classes. Por exemplo, o primeiro número aqui tem uma centena, 8 dezenas, 0 unidades, 7 décimos e 2 centésimos. Nós podemos ler esse número de duas maneiras diferentes. Ou dizer que a gente tem 180 inteiros, 7 décimos e 2 centésimos, ou podemos dizer que nós temos 180 inteiros e 72 centésimos. A gente lê toda a parte decimal, por exemplo, formando o número 72, e a gente chama essa parte decimal pelo número que está mais à direita, a ordem que está mais à direita do número, no caso aqui centésimos. 180 inteiros, 72 centésimos. Aqui embaixo, 33 inteiros e 71 centésimos. E na última linha, 2 inteiros e 45 centésimos, tá? Vejam que um lugar onde a gente encontra com frequência números decimais são quando nós estamos analisando preços, tá? Então, aqui tem o exemplo da gasolina e do álcool nos postos de combustíveis. Em muitos lugares, o preço do álcool e da gasolina são mostrados com 3 casas decimais. A gente está acostumado a ver com 2, mas nos combustíveis, às vezes a gente vê com 3 casas decimais, representando décimos, centésimos e milésimos. Por exemplo, o preço aqui do álcool, que está como 3,069, quando a gente coloca aqui no quadro de ordens e classes, ele fica com 3 unidades, 0 décimos, 6 centésimos e 9 milésimos. Relembrando do que eu falei agorinha, a gente lê 3 inteiros e 69 milésimos. Eu li o número inteiro e identifiquei qual é a casa decimal que está mais à direita. No caso, é milésimos. Aí você viu, já sabe ler o número, mas você não sabe o que ele significa. Então a gente pode usar essa representação na forma de centésimos na placa para representar, por exemplo, o número 2,45. O número 2,45, ele tem 2 inteiros
e 45 centésimos. O que isso significa? A gente tem aqui duas placas inteiras. Vejam que cada placa está dividida em 10 colunas e 10 linhas, mas foi pintado, está pintado aqui, as duas placas inteiras para representar 2 inteiros. Mas a gente ainda tem 45 centésimos. Para representar 45 centésimos, eu tenho que pintar 45 quadradinhos entre esses 100. Um jeito fácil de contar e não ter que contar os quadradinhos um por um é pintar cada 10 quadradinhos uma coluna, porque eu sei que uma coluna tem 10. Então aqui eu pintei 10, 20, 30, 40 e daí faltaram 5. Vocês notaram que cada coluna dessa representa um décimo? Porque ela representa uma divisão da placa em 10 partes. Então esse 4 aqui representa também, além de representar 40 centésimos, representa 4 décimos. Agora que a gente já entendeu um pouco mais de décimos, centésimos e milésimos, a gente pode responder algumas perguntas, tá? Então, aqui o número 4, que é o que nós vamos responder, tem 4 perguntas. A pergunta A é: quantos décimos são necessários para se ter um inteiro? Então, eu vou fazer um desenho aqui da placa para a gente poder responder essas perguntas. Eu primeiro vou dividir essa placa, tentar dividir em 10 partes iguais, porque a minha primeira pergunta é sobre décimos. Vou tentar dividir bem certinho aqui, dentro do que é possível eu estar fazendo à mão. Ó, eu dividi a placa em 10 colunas, tá? Cada coluna representa um décimo do inteiro. E a pergunta é: quantos décimos são necessários para ter um inteiro? Para ter a placa inteira, eu preciso juntar os 10 décimos. Então, a resposta da pergunta A é 10 décimos. Eu posso dar essa resposta de diferentes maneiras. Eu vou escrever aqui 3 delas. Eu posso escrever por extenso, 10 décimos. Eu posso responder na forma decimal. Eu teria que colocar aqui na casa dos décimos o número 10. Mas a gente já lembra que tem aquela regra que não dá para colocar mais do que um algarismo. Então eu troquei 10 décimos por um inteiro. Essa aqui é a representação decimal de 10 décimos. E na forma de fração, 10 décimos. A segunda pergunta é: quantos centésimos equivalem a um décimo? Tá, mas eu dividi a minha placa em décimos e ele está fazendo a pergunta sobre centésimos. Então eu vou ter que dividir a minha placa em centésimos. Eu vou ter que dividi-la em 100 partes. Pronto, agora eu tenho 100 quadradinhos. Cada um desses quadradinhos representa um centésimo, tá? E a pergunta é: quantos centésimos equivalem a um décimo? E lembra que eu tinha dividido os décimos aqui, eram colunas? Então eu preciso descobrir quantos centésimos tem dentro de cada coluna. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta aqui é: quantos centésimos equivalem a um décimo? 10 centésimos. E eu também vou dar a resposta de diferentes maneiras. Eu posso responder como 10 centésimos. Eu posso escrever a representação decimal. Olhem, lembre como eu falei. A gente lê o número depois da vírgula e olha qual é a casa onde o número termina. Como ele termina nos centésimos, aqui é 10 centésimos. E tem a representação na forma de fração. Como eu estou falando em centésimos, o denominador é 100 e o numerador é 10 centésimos, tá? A letra C pergunta: o que é maior, 4 décimos ou 4 centésimos?
Lembrem-se que 4 décimos são 4 colunas dessas. Então, 4 décimos é toda essa parte aqui. Quase metade da minha placa, do meu inteiro, tá? E 4 centésimos, eu vou fazer aqui. São 4 quadradinhos. Agora, vocês conseguem enxergar qual que é maior? 4 décimos ou 4 centésimos? 4 décimos. Eu tenho uma área bem maior do que aquela lá. Então, a resposta da letra C é 4 décimos. E a última pergunta do exercício 4 é: quanto falta a 25 centésimos para completar um inteiro? Eu vou pegar aqui 25 centésimos. Por que você está pintando só no cantinho? Porque eu vou fazer 5 vezes 5, que dá 25. Ó, aqui eu pintei 25 quadradinhos, tá? Se eu quisesse pintar a placa inteira de vermelho, quanto faltaria para eu pintar? 100 menos esses 25 já estão pintados. Então, a resposta aí, faltam 75 centésimos. 75 centésimos. Vocês também podem responder assim ou assim. Agora vamos ver o exercício 5, que diz que a gente vai responder algumas perguntas e é legal utilizar uma régua. Então, eu peguei e trouxe uma régua para a gente ver. Vejam essa régua aqui, ela é uma régua que normalmente você encontra com 10 centímetros, tá? Vejam a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quantos milímetros equivalem a 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros? Essa distância aqui, além de ser 10 centímetros, ela também pode ser chamada de 1 decímetro, tá? E tá perguntando quantos milímetros equivalem a 1 decímetro. Então, vamos relembrar. Isso aqui é o decímetro. Essa distância aqui que está marcada com os números, cada uma é 1 centímetro. E a marquinha bem pequenininha que está dividindo aqui, cada risquinho desse representa a distância de 1 milímetro. E aí, já conseguiram responder a primeira pergunta? Quantos milímetros equivalem a 1 decímetro? Quantos risquinhos, quantos espacinhos desses menores tem aqui? Vejam, do 0 até 1 eu tenho 10. Do 1 até o 2 também tenho 10. Ou seja, até chegar no 10, eu tenho 10 vezes 10. 10 vezes 10, quanto que é? É 100. Então, a resposta da pergunta A é: quantos milímetros equivalem a 1 decímetro? 100 milímetros. Letra B. E quantos milímetros equivalem a 1 centímetro? Bom, 1 centímetro é essa distância aqui. E aqui dentro eu tenho 10 milímetros. Então, a resposta é 10 milímetros. E a letra C? Quantos centímetros equivalem a 1 decímetro? Lembre-se, 1 decímetro é tudo isso aqui. Quantos centímetros desses tem aqui dentro? São 10. Então, são 10 centímetros. A pergunta D é: qual desses números é maior? 24 milímetros ou 3 centímetros? 3 centímetros está aqui, ó. 1, 2, 3. 24 milímetros são os risquinhos pequenos que eu tenho que contar. Até aqui eu tenho 10, até aqui eu tenho 20 e mais 4 vai chegar aqui perto da metade, não é a metade, da distância até o 3. Como 3 centímetros está aqui e 24 milímetros está aqui, o maior é 3 centímetros. Por isso que a gente tem a régua para comparar. E quanto falta para 15 milímetros para ficar igual a 1 decímetro?
1 decímetro é tudo isso. Se eu tenho 15 milímetros, eu tenho 10 e mais 5, 15. Eu sei que aqui eu tenho 100. Então, 15 para chegar no 100, quanto que dá? Façam de cabeça. A resposta é 85 milímetros. Por fim, a última pergunta. Quanto falta para 95 milímetros para ficar igual a 1 decímetro? 95 milímetros é quase lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 95. Falta só 5 tracinhos para chegar ali. Então, faltam 5 milímetros. Então, na aula de hoje, a gente viu várias maneiras em que a gente pode comparar números decimais. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.